Irmãos bem-amados, querido diácono, é uma alegria estar aqui hoje pela terceira vez nesta comunidade paroquial e estar com vocês nesse tempo maravilhoso de celebrarmos juntos nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, a Virgem humilde, simples, obediente à palavra de Deus e, acima de tudo, a mulher do silêncio. A mulher do silêncio orante, de um silêncio que partiu de um encontro pessoal com Deus, que a escolheu para ser a mãe do Senhor. Aceitou na liberdade, aceitou a regra que ali havia imposto por Deus, que sabia e conhecia a sua liberdade, e por graça ela nos acolheu. Um sim generoso, um sim incondicional, um sim que possibilitou a salvação de todo o gênero humano, que por meio desse sim, ela acolheu o Verbo eterno do Pai. Talvez, irmãos, não saibamos assim. A nossa razão não acompanha, nem consegue chegar à altura deste sinal, porque é tão grandioso de escolher Nossa Senhora, humilde serva de Nazaré, para ser a mãe do Senhor. Uma donzela, prometida em casamento a José, que em um certo momento Deus a encantou, porque viu nela uma beleza que não encontrava em nenhuma outra mulher. E a beleza foi de ter a preservado do pecado original. A beleza foi de encontrar nela a humildade, que é, na verdade, um grande sinal. Como vimos domingo, alguns dias aí, nós celebramos a Imaculada, me desculpe, a Assunção de Nossa Senhora, mostrando um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida. E assim se cumpriu a Escritura em uma pessoa concreta. Alguém de nós. Se cumpriu a Escritura na Virgem Maria. E que alegria nós conhecermos essa passagem e ver nela tal grandeza de Deus ter escolhido aquela que o gerou e jamais ter esquecido daquela que o gerou, o levou para a eternidade, em corpo e alma. Assim, a leitura de hoje nos fala muito bem claro o livro do Eclesiástico. Sê humilde e encontrarás a graça diante do Senhor. Vai dizer Isabel, quando Nossa Senhora chegou à sua casa de Zacarias, quando ela disse Shalom, a criança exultou de alegria no ventre de Isabel, pulou, porque ela trazia dentro de si a arca da aliança, a presença do Messias, a presença da palavra de Deus estava em Maria. E ela levou consigo e saudou Isabel e levou consigo a presença do Messias, a presença de Deus. E aqui vemos o conselho sapiencial do livro do Eclesiástico, que fala para nós: filho, realiza teus trabalhos com mansidão. Mansidão não significa ser bobo, ser tolo dos outros. Ser humilde. Não toque trombeta quando fizer algum trabalho. Ou algum momento que passa na sua mente que existem invejosos, pessoas perversas, inimigo de Deus e nossos inimigos também. Porque nós sabemos que aquilo que fazemos, não precisamos tocar trombeta. O silêncio do nosso coração e a nossa atitude, ela nos diz
que tudo que fizermos, a mão esquerda, a mão direita não precisa ficar sabendo, porque é Deus que conhece o que está oculto, nos dará a recompensa. Assim nos ensina a Escritura. Por isso não podemos desprezar as Escrituras, não podemos desprezar o conselho de Deus para nós, de ser manso, ser humilde, como o coração de Jesus, como dizemos naquela ejaculatória, lembram? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Assim também nos ensina que assim glorificamos a Deus. Assim, no silêncio do nosso trabalho, amanhã vamos começar uma semana nova, hoje, não é? Primeiro dia da semana. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar talvez 3:30 da manhã, 4:30 da manhã, ou 5 para entrar ao trabalho, para ser um trabalhador que faça tudo com silêncio. Um silêncio onde glorifica o Senhor, onde dá graças ao Senhor por todo o bem que Ele tem dado a você. E mais ainda, a procurar ser um homem inteligente, que significa um homem sábio. A sabedoria nada mais é do que o dom de Deus por excelência. É a presença dEle em nós. Quando dizemos que uma pessoa é sábia, estamos dizendo que ela tem Deus dentro de si. Ela tem Deus dentro dela. A sabedoria de Deus a habita. E é nesse contexto da liturgia de hoje, no tema que nós estamos vivendo, no segundo dia da novena, nos chamando a viver uma caridade. E a caridade só se vive na verdade. Só a vive na verdade. A mentira não consegue fazer caridade. É insuficiente. A caridade só habita na verdade. E se eu quero viver a caridade ou ser caridade, eu preciso habitar na verdade. Não dá para viver um pé aqui, outro pé ali. Ou somos de Cristo ou não somos. Por isso o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios. Com um ouvido atento, ele deseja a sabedoria. Porque só ela, a sabedoria, é capaz de nos fazer discernir o Espírito de Deus. O que é de Deus e o que não é de Deus. Assim Nossa Senhora nos ensina. Assim ela nos ensina a fazer sempre a vontade do Senhor. E nunca a ela mesma, nunca para ela mesma, sim para os outros. Ela não foi à casa de Isabel para ver se de verdade se cumpriu a palavra de Deus em Isabel. Não, ela foi para lá ajudar Isabel e Zacarias. E lá ficou 3 meses. E quando voltou para sua casa, José já notou a diferença. E ela não precisou se defender. Deus veio em sua defesa. Deus veio em sua defesa. Não temas, José. O ente, o ser que Nossa Senhora Maria está esperando, é de Deus. É por obra do Espírito Santo. José, humilde, também acolhe como esposa. Por quê? Porque ele creu na palavra do anjo. Ele acreditou na palavra do arcanjo Gabriel. Acreditou na palavra de Deus. É assim que devemos fazer, irmãos. Não colocar dúvidas em tudo. Cremos na palavra de Deus. Nós cremos que ela nos fala das coisas de Deus. Nos instrui a sabedoria. Para que assim possamos discernir o que é bom, o que é santo e o que é agradável a nós e também a Deus. Por isso Deus nos deixa livres. E por isso Deus nos trata sempre, como dizia o Salmo, com carinho e proteção. Ele protege a cada um de nós. Ele nos ampara, Ele nos defende. Ele é o nosso refúgio. Ilumina isso tudo na sua vida. E para de reclamar das coisas. Para de murmurar dos problemas, das dificuldades. Vai fazer esse caminho que Nossa Senhora fez. Subiu uma região montanhosa, apressadamente, vai dizer São Lucas, para servir. E não se achar deusa, mas para ser escrava, servidora, humilde.
não queremos nada para nós, tudo para Deus. Toda honra, toda glória é para Deus. A nossa vida é uma honra, uma graça a Deus. E assim o Evangelho nos aponta esse detalhe. Que Jesus, não se esqueçam, que Jesus está indo para onde? Para a cruz. Jesus está indo para caminho de Jerusalém. E o fato de Jesus ir para Jerusalém, ele está dizendo para os discípulos: estou indo para dar a minha vida pela igreja, por vocês. Vocês não vão entender isso agora, depois entenderão. Porque agora não sois capazes de entender. E Jesus está anunciando o último lugar, aquele que serve. Jesus se fez último. E se último significa aquele que se fez servo. E antes, não é um servo para se aparecer, mas servidor para dar a vida. Por meio de um sofrimento horrível, terrível, de uma maldição, ser a nós, para nós, graça e salvação. Porque eram os malfeitores, os assaltantes, que eram admitidos à cruz. Jesus, até aí, uma morte horrível, se fez servidor e sofredor. A porta estreita, Jesus nos apontou o caminho. Quer ser meu servidor, meu seguidor, da verdade? Querem me seguir? Muito bem. O caminho é a cruz. Tome sua cruz de todo dia e venha e segue-me. Porque onde eu estou, estará também o meu servo. É isto, irmãos. Por isso não é fácil ser cristão, não é colocar 100% Jesus e sair de passeata. É muito fácil, não é? Seguir Jesus significa todo dia seguir os passos do nosso Mestre. Seguir os passos de Jesus. É viver e ser esta humildade. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele reconhecerá a sua vida. É isto. E por isso, neste momento que Jesus começa a falar na casa de um fariseu, eles notam como Jesus está ali com seus discípulos, porque eles estão ali para denunciá-lo. Não pense que eles estavam ali porque queriam acolher Jesus. Eles não aceitavam Jesus, eles não amavam Jesus. Tinham inveja de Jesus porque Jesus era bom, porque Jesus fazia o bem. Portanto, eles tinham inveja de Jesus. Estavam ali só para dizer: olha, vamos fazer uma média, não é isso? Vamos ser político. Vamos fazer uma média, vamos chamar ele aqui para almoçar conosco e vamos observá-lo. E assim, para poder denunciá-lo. Que maldade, que gente perversa. Dentro da sua casa tem isso também? Na sua família tem assim também, pessoas perversas, que em vez de te amar, te sufocam. Jesus nos convida a amá-los. Sim, padre, sim, quer ser seguidor? Quer seguir Jesus? Jesus, em nenhum momento, deixou de amá-los. Ele denunciou a maldade deles. Aí sim, sepulcros caiados. Nós ouvimos essa semana toda no Evangelho de Mateus, foi nos passado todo esse contexto. Jesus dando um sacode nos fariseus e mestres da lei. Raça de víboras, hipócritas. Pesado, não é? Também o profetismo de Jesus é o mesmo profetismo de João Batista e de Elias. E estes que mataram os profetas também mataram a Jesus. Por inveja. Por inveja. Todo o que é de Deus é perseguido. Todo o que é de Deus é esquecido. Todo aquele que é de Deus é desprezado. Põe na sua cabeça isso. Não confiemos nos elogios do mundo. Aquele que te bajula
aquele que te adula é o diabo. Se você tem um amigo que só faz é o diabo no teu lado. Não estou dizendo que você não pode agradar. Pode agradar, sim. Mas cuidado com aqueles amigos que só te elogiam. Cuidado. Foram esses que gritaram, Hosana, o filho de Davi, foram os mesmos que também crucificam. Cuidado. Não confie nos elogios do mundo. Já dizia uma catequista no meu tempo de infância, que elogio demais estraga. Então, precisamos ouvir verdade. Precisamos pedir pessoas amigas que falam para nós verdades. E muitas vezes nós não queremos ouvir. Porque quem me adula é o diabo. Jesus nunca adulou os discípulos. Pelo contrário, Jesus sempre colocou-os na verdade. Se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Por isso, irmãos queridos, procuremos não os primeiros lugares, no sentido de vocês aqui, viu? Não é vocês não. No sentido de que não queremos destaque. O servidor, o servo do Senhor não se destaca. E tudo o que ele faz em ação de graças a Deus. Tudo que nós fazemos porque é do nosso amor fazer o melhor a Deus. Se você vai fazer hoje um jantar, faça o melhor jantar. Oba! Se você vai fazer hoje amanhã um café da manhã para o seu esposo, faça o melhor café da manhã para ele. E vice-versa. Veja, é dar tudo a Deus aquilo que nós fazemos. A verdadeira caridade não será esquecida, dizia uma palavra. E assim, a caridade que ultrapassa a razão. Como que é possível você dar o que comer a uma pessoa que não pode te retribuir, não pode dar a mesma coisa? Porque nós podemos fazer para nós mesmos e seremos retribuídos. Aqui Jesus nos ensina, quando deres um almoço, um jantar, chame os pobres, os aleijados, os coxos, não é isso? Chama todos os que estão nas margens da sociedade. Vem para o meio. Quem tem coragem de fazer isso? A igreja tem. E a igreja não toca trombeta para dizer que faz isso. A igreja faz isso. A igreja católica faz isso. Se não fosse a igreja católica, alguns lugares do Brasil estariam famintos e isolados. Veja na Amazônia, aquele barco, Papa Francisco, aquele barco, que vai de aldeia em aldeia, dar médicos, remédios, às aldeias e aldeias, levando o sustento, levando a salvação. E olha que interessante. E a igreja, não é o governo não, é a igreja. Aquele barco hospital, viram na Rede Vida, que maravilha. Gente, faz cirurgias, faz tanta coisa. Pergunta às outras religiões, o que fazem? E ainda tem católico que fala mal da igreja. Ainda tem católico que ainda taca pedra na própria casa, na própria família, no próprio pai, na própria mãe que o sustenta, que amamenta. Quando nós fazemos assim, nós deixamos de ser católicos. Por isso, irmãos, que nós possamos não desprezar a sabedoria de Deus. Não desprezar a sabedoria de Deus. E por isso, quando fizermos a nossa caridade, nós não esperamos retribuição. Não esperamos nada em troca, a não ser a recompensa de Deus. E qual é a recompensa de Deus? A vida eterna. Amém? É a vida eterna. Você não precisa escutar, muito obrigado, fulano. Olha, nossa, eu estava precisando. Eu falei, não precisa escutar isso. Nós fazemos porque era justo fazer. Isso é muito importante nós lembrarmos.
quando realizamos uma caridade, quando somos de amor, pessoas que amam, nós fazemos porque é certo. Porque somos de fato servos inúteis. Fizemos o que tivemos que ter feito. E pronto. É isto que Jesus nos ensina. Se a sociedade pede o primeiro lugar, Jesus nos pede o último lugar. O mais simples, o mais humilde. E assim possamos um amor desinteressado. Um amor onde não espera nada em troca. Um amor como o de Nossa Senhora, né? Um amor que é gratuito. Ela fez não por medo, nem por coação. Ela fez na liberdade. Ela acolheu a vontade de Deus. Assim ela nos ensina também a acolher a vontade de Deus e sermos também capazes de gerar Jesus Cristo para o mundo. Padre, que o senhor falou? Gerar Cristo para o mundo? Sim. Levar Cristo para a sua família, para o seu trabalho. E ter a alegria de dizer que você é cristão, que você é cristã, que você é católico, sim, que você vem à missa. Eu não tenho vergonha de dizer. É isto que nós devemos amparar a nossa vida. Não em nós mesmos, mas em Deus. E nunca desprezar a sabedoria que vem de Deus. Vamos ficar um instante em silêncio, pedindo que essa palavra, como se cumpriu na Virgem Maria, também possa se cumprir em nós.